Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a acertar, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoando-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos. Mais uma vez, sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. Acolhemos a família da Pietra, que hoje será batizada, e também acolhemos de modo muito especial você que sempre nos acompanha através da internet, pelo Facebook. Deixe nos comentários a sua prece e intenção para esta liturgia. Minha gente, a liturgia de hoje é um apelo para que nós aprendamos a perdoar. Perdoar não é uma opção. Para nós que somos católicos, para os cristãos, o perdão é algo fundamental. Ou nós aprendemos a dar e receber o perdão, ou estamos muito longe de sermos os discípulos que o Senhor espera. Perdão é dom de Deus e se dá ao longo de um processo. Ninguém perdoa da noite para o dia ou do dia para a noite. É necessário toda uma caminhada de mudança de vida, de abertura do coração e de ação de Deus em nosso ser. E é também na história do povo de Deus que nós podemos ver o processo de como o perdão foi evoluindo, a concepção da necessidade de perdoar. Num primeiro momento da história do povo de Israel, nós vemos a ausência total de perdão. Isso se deu após a queda, ainda antes do chamado de Abraão, com a história de Caim, Abel. O filho de Caim chamava Lameque. Lameque tem uma frase no capítulo 4 do livro do Gênesis, onde ele diz o seguinte: Caim será vingado 7 vezes, Lameque, filho de Caim, será vingado 70 vezes 7. Então, no estágio original do pecado, a vingança ela é ilimitada. Então, houve um tempo na história do povo de Deus que não havia a possibilidade de perdão, mas uma vingança sem limites, orgulho, raiva, rancor ilimitados. O povo de Deus começa a caminhar com o Senhor e dá um passo na direção da necessidade de perdoar, a partir do descobrimento da lei de Talião, o chamado Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente.
para nós é uma lei já muito superada, para nós pode parecer um absurdo, se alguém fura um olho também tem o olho vazado, se alguém mata também recebe a pena capital de morte. Mas no contexto de violência e vingança ilimitada, a lei de Italião foi um grande avanço, porque havia um limite. O limite da pena é o mesmo limite do delito. Então era uma justiça assim meio equiparada. É claro que longe de ser o ideal, algo já muito superado. Daí nós temos um terceiro estágio da evolução do perdão no Antigo Testamento, onde nós chegamos no Levítico, quando Deus vem até Moisés, revela o seu projeto de amor e diz o seguinte: olha, Moisés, fala para o povo que não é bom guardar nem rancor, nem ficar sentindo raiva. É necessário, ao contrário, perdoar o irmão e amar o próximo como a si mesmo. E daí nós temos então a concepção de perdão do Antigo Testamento. Perdoar o próximo. Quantas vezes? O Antigo Testamento não fala. Certamente seriam poucas, mas chega à conclusão de que se não se deve vingar, mas perdoar. É nesse contexto que está a primeira leitura do livro de hoje, retirado do livro do Eclesiástico, onde o autor fala assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. E lá no versículo 6 ele afirma: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Poderíamos odiar se ficássemos nessa terra pela eternidade, mas o nosso tempo neste mundo está passando, e na eternidade só entrarão aqueles que não odeiam. Existe uma música do padre Zezinho que fala assim: quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem viveu para ver feliz outra pessoa, eternamente lá no céu irá morar. Ninguém que tem ódio no coração, que guarda tanto rancor, que não consegue ou não quer perdoar, melhor dizendo, não quer perdoar, esse possivelmente vai ter dificuldade para entrar no céu. É o que Cristo fala no Evangelho. Se o Antigo Testamento fala que devemos perdoar poucas vezes, mas devemos, Jesus dá um passo a mais e fala: devemos perdoar e perdoar sempre. É o que São Pedro fala. São Pedro diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Olha que Pedro já está exagerando, né? Porque 7 já é bastante. Haja vista que no contexto bíblico 7 significa perfeição. Então Pedro está falando: Senhor, é verdade mesmo que a gente tem que perdoar sempre aqueles que nos ofendem? Jesus diz: Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, eu não te digo sempre, mas até sempre vezes sempre, que é o que significa o 7 na Escritura, né? Sempre devemos perdoar. E daí ele conta essa parábola, a parábola de um patrão que tinha uma dívida muito grande por parte de um empregado. Essa dívida era mais ou menos 350 mil quilos de ouro, e ele perdoa o empregado. E o empregado, que também tinha alguém que lhe devia mais ou menos 35 gramas apenas, não consegue perdoar. E daí Jesus nos mostra que Deus nos perdoa por pecados absurdos. Deus é misericordioso e tem compaixão de nós, mesmo perante as nossas muitas misérias, mesmo diante dos nossos vícios e pecados. E talvez nós não tenhamos condição de perdoar aqueles que estão à nossa volta e que talvez nos devam muito menos. Se o Senhor nos perdoa, devemos também nos empenhar por fazer o mesmo. Sempre lembrando que o perdão é um processo. Não se dá da noite para o dia, mas é necessário ao menos nós estarmos abertos a receber o perdão de Deus e também a darmos o nosso perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.